Olá, bom dia. Oi, gente, bom dia. Sextou com nó no trânsito e terminal do Transcol lotado. Um acidente em Cariacica complicou a manhã dos capixabas. Operação Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. 5 pessoas foram presas aqui no estado. Ele se gabava de tiroteios e mostrava a arma desafiando inimigos, mas está preso um dos responsáveis por tirar a paz dos moradores de Planalto Serrano na Serra. Botou a viola nas costas e partiu crime. O bandido violeiro roubou uma moto em Vila Velha. Da pesada, os ladrões furtaram um banco de cimento e transportaram esse banco na garupa da motocicleta. Notícia boa! 53 cidades capixabas estão há uma semana sem registrar mortes por Covid. E as internações nas UTIs também reduziram. Resultado claro da vacinação, amigos. Dica do chefe com ingrediente especial: amor ao próximo. O Júlio ensina nas redes sociais receitas práticas para quem está desempregado e pode garantir a renda. Ele traz hoje escondidinho no pote. Delicioso e, quem sabe, pode ser também o seu dinheiro extra. Coisa boa, hein? Tem tudo isso e muito mais agora no seu TN1. Fique com a gente. H 11h44, a gente já abre a edição de hoje com informações importantes sobre a Operação Acalento, que combate a violência contra crianças e adolescentes em todo o país. Pois é, aqui no estado, um empresário de 38 anos é suspeito de aliciar menores. A Vanessa Calmon está ao vivo com o delegado. Vanessa, esse empresário, ele pagava essas menores para praticar sexo com eles? Bom dia para vocês. Bom dia, George. Bom dia, Bruna. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso, George. Esse empresário de 38 anos é apontado pela polícia, como sendo um aliciador de menores, mantinha relações sexuais com elas e oferecia quantias em dinheiro para manter essa prática aí muitas vezes durante o mês. Para falar um pouquinho mais sobre esse suspeito, a gente conversa agora com o doutor Diego Bermon, o delegado que é responsável por toda essa operação Acalento que vem acontecendo aqui no Espírito Santo. Doutor, muito bom dia para o senhor. Já vamos começar então falando sobre esses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, sobre esse caso do empresário. Como é que foi isso? Bom dia a todos. Nós cumprimos 6 mandados de busca e apreensão na data de hoje de um empresário que ele é suspeito de aliciar adolescentes para a prática sexual. Nós constatamos que ele oferecia dinheiro para essas adolescentes, R$ 1.200 para ficar durante um mês com essa adolescente e, posteriormente, R$ 200 de comissão para cada adolescente que essa vítima indicasse. Aonde que foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão aqui em Vitória, principalmente, doutor? Nós cumprimos na residência dele, em Barro Vermelho, cumprimos também na loja dele, na empresa dele, que fica em Santa Lúcia, e também cumprimos nos municípios de Vila Velha e Cariacica. Como funcionava esse crime? O que ele fazia com essas meninas? Ele aliciava essas adolescentes para a prática sexual. Depois de oferecer dinheiro, ele levava essas adolescentes para lanchar e posteriormente levava ou para sua empresa ou para motéis para a prática do ato sexual. Então nós conseguimos identificar, após um dos pais perceber que essas adolescentes estavam fazendo sexo com esse empresário a troco de dinheiro, e nós iniciamos diligências e representamos por esses mandados. Agora, doutor, esse empresário ele chegava a orientar as adolescentes sobre o que elas deveriam dizer aos pais? Perfeitamente. Ele orientava para essas adolescentes para falar para os seus pais que estavam estagiando na empresa. Então, após um pai identificar que havia alguma coisa de errado em relação a essa rotina de estágio, de suposto estágio dessa adolescente, ele noticiou o fato na nossa delegacia e, posteriormente, nós conseguimos constatar que não apenas em relação a essa adolescente, mas em relação a várias outras vítimas, ele mantinha essa prática. Doutor, e muitas vezes as adolescentes nem percebiam que estavam sendo vítimas, Essas adolescentes da periferia, elas às vezes não acreditam que estão sendo vítimas, mas a prática desse tipo de delito pode incorrer numa pena de reclusão de até 10 anos. Então é um crime gravíssimo
é um crime que, se for noticiado na nossa delegacia, chegar ao conhecimento da Polícia Civil, nós vamos responsabilizar criminalmente esses indivíduos. Doutor, ele confessou que ele praticava isso com as meninas? Ele confessou que praticava atos sexuais com pessoas maiores de idade, mas nós já temos elementos que indicam que, na verdade, não era apenas maiores de idade, eram também adolescentes que ele saía, levava para lanchar e praticava atos sexuais em troca de dinheiro. E ele chegava a filmar ela, o senhor disse? Sim, ele próprio admitiu que esses atos sexuais eram filmados e isso pode fazer com que ele incorra também no delito de guardar, armazenar esse tipo de material em seu aparelho telefônico ou outro dispositivo. Doutor, o George tem uma pergunta lá no estúdio, pois não, George? Ô Vanessa, a gente mostrou agora há pouco imagens de um prédio e também de uma estrutura. Esses crimes aconteciam aonde? Nesse prédio, né, no lugar onde essas jovens elas eram aliciadas aí para trabalhar, né, como estagiárias. Aonde acontecia isso? E se for nesse prédio, tem algumas imagens que a polícia já pegou, né, desse suspeito entrando com essa menina lá? Doutor, nós mostramos agora há pouco, né, durante a entrevista, imagens da polícia subindo o prédio onde esse homem de 38 anos moraria, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Jorge quer saber o seguinte, ele chegava a levar essas adolescentes para o apartamento dele, a polícia vai pedir imagens de vídeo monitoramento? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí várias etapas em relação a essa investigação. Nós temos já constatado que ao menos uma adolescente era levada para essa casa, mas em regra ele praticava esses atos sexuais em motéis e também na empresa dele. E aí, doutor, outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos para tentar saber se existem outras pessoas nessa rede de aliciamento de menores? Sem dúvida nenhuma, a gente cumpriu outros mandados acerca de supostos comparsas desse indivíduo que recebiam comissão para indicar adolescentes para que ele praticasse o ato sexual. Mas nós não descartamos que existam outras pessoas que não só indicavam, mas que também praticavam ato sexual com essas adolescentes em troca de dinheiro. Doutor, esse homem, então, neste primeiro momento, ele foi preso, não foi preso? Nós não conseguimos constatar uma situação flagrancial no momento. Nós temos que agora periciar o material arrecadado e ver se existem elementos para a prisão preventiva ou temporária desse indivíduo. A princípio, ele responde liberdade. E vocês acreditam, né? Os senhores acreditam que nesses computadores, nesses aparelhos celulares que foram apreendidos, podem ter imagens dessas adolescentes, já que ele confessou que filmava esses atos? Sim, em exame preliminar nós já conseguimos constatar que existe ali uma rede de aliciamento que tem como esse indivíduo, esse empresário, o principal autor e também imagens de adolescentes, na prática desse tipo de ato sexual. Doutor, quem compartilha essas imagens também pode ser indiciado? Sem dúvida nenhuma, compartilhar ou armazenar esse tipo de conteúdo, de nudez, de vídeo, de sexo explícito, de criança ou adolescente, incorre nas penas do ECA, do ECRIAD, e pode ser responsabilizado gravemente por conta disso. Doutor Diego Bermon, muito obrigada pelas suas informações aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Então, só recapitulando, gente, um empresário, 38 anos, mora, né, aqui em Barro Vermelho, Vitória, também tem uma loja de autopeças em Santa Lúcia. Esse empresário está sendo apontado pela polícia como um homem que faz aliciamento de menores. Ele alicia as meninas oferecendo quantias de R$ 1.200 e também R$ 200, caso elas tragam outras meninas, para que ele possa manter práticas de atos sexuais com essas meninas. Isso é crime. Nesse primeiro momento ele não ficou preso porque não houve ali, naquele momento, flagrante, mas a polícia continua então as investigações para que possa pedir a prisão deste homem. Volto com vocês no estúdio. George, Bruna. Chocante, absurda essa história, né, Vanessa? Obrigada aí pelas informações, agradeço também ao delegado. A gente segue o tênis, gente, porque sextou assim na Grande Vitória. Dá só uma olhada em como é que ficou. Olha aí, o terminal de Tacibá, em Cariacica, hoje de manhã cedinho, filas enormes e muita aglomeração. Sabe por quê?
Isso aí, ó, que você está vendo nas imagens agora por causa desse acidente que aconteceu na BR-262. O motorista de um carro bateu em um poste e derrubou toda a estrutura. Os fios ficaram na pista. A BR ficou parada por 2 horas e outros 2 acidentes também aconteceram no local, envolvendo uma moto, um caminhão e também um ônibus. Olha, gente, por incrível que pareça, um outro acidente aconteceu igualzinho na rodovia do Contorno, na Serra. O motorista também perdeu o controle do veículo, bateu num poste e arrancou a estrutura. Vamos ver. O motorista do Fiat Uno seguia no sentido Cariacica quando perdeu o controle do veículo e atingiu o poste. Com o impacto, a estrutura foi arrancada. Fios de energia ficaram espalhados pela pista. O carro ficou com a parte frontal destruída e teve os vidros arrancados. O acidente aconteceu logo cedo, por volta das 5 da manhã, perto do trevo de Alto Laje. O trânsito ficou interditado e a BR-262, no sentido Vitória-Cariacica, ficou assim, um longo engarrafamento. A interdição durou pelo menos 2 horas e os reflexos foram sentidos também por passageiros do terminal de Itacibá. Como muitos coletivos não podiam chegar ou sair do local, filas enormes e muita aglomeração. Para liberar a via, técnicos da EDP foram até o local para retirar a fiação. O motorista do veículo que atingiu o poste não foi localizado na hora. De acordo com testemunhas, ele fugiu do local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e, por causa desse primeiro acidente, outras batidas foram registradas. Um motociclista ficou ferido depois de ser atingido pela fiação. Em outro acidente, o condutor de um caminhão freou para não bater nos fios e foi atingido na traseira por um ônibus do Transcol. Mas, de acordo com a polícia, ninguém ficou ferido gravemente. E na rodovia do Contorno, na Serra, olha só, outro acidente parecido com o que aconteceu em Cariacica. Durante a madrugada, por volta das 4 da manhã, o motorista de um Fiat Uno também perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Foi perto do condomínio Alphaville. Acidente aqui na entrada do Alphaville, aqui, ó. Rodovia do Contorno, sentido Serra. Uma das pistas ficou interditada por quase 3 horas. Bem, na Serra, a pista foi liberada por volta das 6h30 da manhã. Em Cariacica, depois das 8. Impressionante, né? 2 acidentes Muitos iguais. acidentes. E 2 Fiat Uno batendo num poste, Muita em regiões coincidência. diferentes. Cariacica e na rodovia do Contorno. Verdade. Olha, gente, você se lembra dessas imagens apavorantes aqui? Olha só, funcionários de um CRAS tiveram que se jogar no chão para se proteger de tiros em Planalto Serrano, na Serra. A guerra do tráfico lá está tão pesada que os bandidos andam ostentando armas na internet e desafiando os rivais. A gente mostrou essas imagens ao vivo aqui no TN1, né? Mas agora, os moradores lá de Planalto Serrano vão ter um pouquinho de paz, tá, gente? Isso porque a polícia prendeu um dos responsáveis pelos tiroteios no bairro. A polícia afirma que o rapaz tem envolvimento direto nos confrontos da região. Vamos assistir. A polícia apreendeu mais de 300 pinos de cocaína e quase 1 quilo da mesma substância na noite desta quinta-feira. A droga estava com um traficante do bairro Planalto Serrano, na Serra, que foi preso. Durante a ação, a Força Tática também apreendeu uma pistola 9mm, munição e 2 carregadores. A polícia chegou até o homem que tem 22 anos durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele. No local, os militares viram o suspeito na entrada da residência. Ele estava armado e tentou fugir, mas acabou sendo detido. Na aproximação, ele já visualizou que seria feita a abordagem, a Polícia Militar identificou até a fundada suspeita nele, além de ter uma ordem da Justiça. Ele tentou até se evadir, mas logo foi detido, a equipe muito técnica, né? Logo fez a apreensão dele e localizou na cintura dele uma pistola, 9mm, no bolso dele já tinha também um outro carregador da mesma pistola. Ele tentou jogar uma bolsa fora que tinha drogas e no interior da residência também nós fomos localizando após buscas ali uma quantidade bem considerável de drogas. Segundo a polícia, o homem é gerente do tráfico de drogas da região conhecida como 37 em Planalto Serrano. Ele está diretamente envolvido nos tiroteios que vem tirando a paz dos moradores do bairro. Um rapaz muito violento, 22 anos de idade, mas ele já está envolvido aí na região do crime ali. Ele é o braço direito do Loló, né, do Paulo Ricardo, que tem uma mandado de prisão aberta aí. Ele tem atuado ali como um segurança, né, atuando ali com uma arma de fogo, uma pistola, e entre as oportunidades também já, ele mesmo afirmou que já trocou tiros com
com gangues rivais da localidade ali. Um desses casos aconteceu na semana passada. Funcionários de uma creche registraram a troca de tiros. Assustados, eles buscaram um abrigo dentro da unidade. Fica abaixado aí, fica abaixado. Ao lado de fora, bandidos ostentavam armas pelas ruas, enquanto desafiavam traficantes rivais. Baixado tá 3-1, pô. Se não tava, agora tá. Vocês aprenderam o que é isso, ó. De Camerina Baixado. De acordo com a polícia, o suspeito foi identificado por meio dos vídeos que circularam nas redes sociais. A Polícia Militar tem a certeza que ele estava envolvido sim nesses ataques, tem alguns vídeos, né, circulando na rede social, foi identificado nesses vídeos, ele foi identificado, tanto é que ele virou um alvo de uma ação da polícia. Temos outras ações que serão cumpridas no bairro ali, Planalto Serrano, bem pontuais, para demonstrar que a Polícia Militar, aquele aglomerado, é controlado pela Polícia Militar, não pelo tráfico de drogas. O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao presídio. Pendurou a viola nas costas e partiu crime. O violeiro corre pela rua escura, depois volta. Olha aí as imagens. Dá uma forçadinha, empurra a moto e lá vai ele, roubando a motocicleta lá no bairro Alecrim, em Vila Velha. É uma moto com baú para transportar carga, gente. Repare, o dono, um trabalhador, ficou no prejuízo, tá? Era bom achar logo esse ladrão para ele cantar em outra freguesia. Freguesia que fica atrás das grades. Boa essa, hein? Pois é. Olha, gente, quando a gente acha que já viu de tudo, olha só essa. Bandidos em Linhares roubaram um banco de cimento e levaram numa garupa da moto. Olha só, o ladrão chega e estaciona, são 10h30 da noite. Ele tem a ajuda de um homem que já está na calçada. Os dois ficam alguns minutos tentando equilibrar o banco de cimento na garupa da moto e depois de algumas tentativas, o motociclista liga o veículo e sai sem dificuldades. O caso aconteceu no bairro Colina, em Linhares. O banco ficava na frente de um hospital. O suspeito ainda não foi localizado. Agora fica a pergunta, né? Para que eles querem um banco da praça, Bruna? E outra pergunta, será que eles têm disposição assim para trabalhar também? Tanta força e disposição? Pois é. Pô, né? Gente, difícil demais. E olha, 4 bandidos invadiram um ferro velho lá em Vila Velha e fizeram um arrastão. E eles foram violentos, tá? O proprietário do local teve uma arma apontada para a cabeça e um funcionário foi ameaçado com um facão. Ainda abalado com assalto, o dono deste ferro velho, que fica em Guaranhuns, Vila Velha, não mostrou o rosto. A vítima contou que 4 homens entraram no local com um carro e anunciaram o assalto. Ele teve a arma apontada na cabeça e um funcionário foi ameaçado de morte com um facão. Baixa a cabeça, não olha pra mim, vai pro canto e cadê o dinheiro, cadê o cobre? Aí ele pegou 2 facões ali e ficou com os facões ameaçando. É desesperador, né? Você não tem muita reação. Havia 6 pessoas no local, 3 eram clientes. A vítima contou ainda que um dos criminosos entrou na residência e deixou as bocas do fogão abertas para provocar uma explosão. Disse também que as 14 câmeras instaladas no estabelecimento devem ter gravado, mas os assaltantes levaram o computador. Segundo a polícia, os mesmos criminosos também roubaram este ferro velho, que fica em Campo Grande, Cariacica. Outras lojas também foram alvos dos criminosos. O arrastão aconteceu na manhã desta quinta-feira, nos municípios de Cariacica e Vila Velha. O preso foi identificado como Vinícius Barbosa Mota, de 36 anos. Ele foi encaminhado à delegacia de Vila Velha. Abalado, o microempresário de 36 anos lamentou o prejuízo, calculado em cerca de R$30 mil. O prejuízo foi muito grande porque eles levaram muita máquina, muita ferramenta, coisa que eu junto há 10 anos já, relógio. Então, no total, deve ter dado uns 30 mil de prejuízo. O suspeito foi localizado na casa dele, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. E isso após a polícia rastrear o celular de uma das vítimas. Usuários de drogas que ficam vagando pelas ruas têm tirado o sono de muita gente por aí. Aqui, eles cometem crimes, muitos deles usando de muita violência contra as vítimas. Vamos ver. Dalton e sua família viveram um drama em 2020.
A mãe de Dalton, dona Atagildes Torresani, de 77 anos, foi vítima de violência e perdeu a vida após ser agredida e espancada por uma pessoa em situação de rua dentro de casa. O crime bárbaro chocou os moradores do bairro. O filho relembra o dia do sofrimento da família. Nós, os 3 filhos, ficamos em depressão, entendeu? Nós estamos em depressão, né? Pela forma, as informações que foram passadas para a gente, né? Mal informação, né? Era um crime pior ainda do que foi. Então nós ficamos com um ano, né? Com esse sofrimento na cabeça da tortura do que foi. Que minha mãe teve o rosto desfigurado. Eu só reconheci minha mãe pelas mãos. Ações criminosas praticadas por moradores em situação de rua têm tirado o sossego de quem vive aqui no município de Vila Velha. Essas ações não têm dia e nem hora para acontecer. Esta comerciante, que não quis se identificar, fala sobre a situação dos comércios em Itapuã e ressalta o medo. Nós temos todos os dias pessoas passando para lá e para cá, desorientadas. Você percebe que elas estão drogadas, extremamente drogadas, e isso aí deixa a gente bastante apreensiva, porque nós não sabemos a reação que eles vão ter conosco. Dona Thelma é moradora do bairro e afirma que os roubos são constantes. Ontem mesmo, na esquina ali da onde eu moro, a menina gritando, um vagabundo puxando a bolsa dela. É nessa pracinha e na pracinha lá embaixo, mais embaixo, perto da outra padaria Peter Pão. Então, assim, Itapuã está jogada às traças. O caso da dona Atagildes não é o único que já mostramos aqui no TN. No último dia 12, nós mostramos o caso de uma idosa que teve a casa invadida por um morador em situação de rua no bairro Glória. Na mesma semana, desta vez no dia 15, um morador em situação de rua foi baleado após cometer um assalto em Itapuã, no mesmo município. De acordo com a Secretaria de Assistência Social do município de Vila Velha, hoje existem 180 moradores em situação de rua. A subsecretária da Guarda Municipal do município, Landa Marques, disse que a Guarda tem feito um trabalho integrado. São 3 caminhos que nós percorremos em toda a ação. Primeiro, a assistência social, eles vêm antes, né, de todas as outras equipes, tentar fazer o convencimento dessas pessoas em situação de rua que aceitem, né, os equipamentos da Prefeitura de Vila Velha de assistência. Abrigo, alimentação, higiene. Logo depois que é feito esse trabalho, chega a Guarda Municipal fazendo a abordagem convencional, né, fazendo a qualificação, verificando, né, se algum desses indivíduos tem alguma passagem pela polícia. Também é feito revistas, tem algum objeto perfurante. E logo depois vem os serviços urbanos, fazendo toda a limpeza do local, retirando qualquer objeto, tecidos, tudo que eles usam para poder fazer barracos, enfim, tudo isso é retirado. Olha, de qualquer forma, precisa ir um olhar mais apurado da polícia no local e também de outras entidades, né, como a prefeitura, porque a gente sabe que o problema do morador de rua, nem todo mundo é bandido e está ali na situação precisando de uma ajuda. Então é preciso realmente um convencimento, é preciso que a polícia vá até o local para evitar os assaltos e também que outras entidades atuem para que eles saiam desse local. Olha, a polícia ouviu ontem o ex-marido da mulher assassinada em uma fazenda no sul do estado. Além da mulher, um cantor sertanejo também foi morto no local. As vítimas foram identificadas como Carlos Neto, de 49 anos, e Maria das Graças, de 48. Os dois trabalhavam na fazenda em Muqui como caseiros. A polícia acredita que o crime aconteceu na manhã de quarta-feira, mas só foi descoberto ontem. O ex-marido de Maria das Graças, um dos suspeitos do duplo assassinato, foi ouvido ontem e negou a autoria do crime. Ele foi liberado. Nenhuma hipótese é descartada para o assassinato, inclusive a hipótese de crime passional. As mortes causaram comoção nas redes sociais, já que Carlos era bastante conhecido no mundo musical. Ele fazia parte de uma dupla sertaneja. O cantor tinha acabado de se recuperar da Covid-19 e se preparava para voltar aos palcos. Inclusive, já tinha eventos marcados. 12:07, a Kessia Neto, nossa repórter, vai entrar ao vivo agora para falar de um acidente que aconteceu na Enseada do Suá, né, Kessia? É isso mesmo?
É isso mesmo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde a você, amigo do TN que nos acompanha. Esse acidente aconteceu há aproximadamente 40 minutos. De acordo com a Guarda Municipal aqui da capital, esse acidente envolveu um carro e uma moto que se colidiram em um poste, viu? Os condutores, de acordo com a guarda, ficaram aí feridos e foram encaminhados a um hospital aqui da capital, que ainda a gente não tem muita informação a respeito desse acidente, viu? Airbag do carro acabou estourando, o carro ficou bem danificado, como vocês podem acompanhar aí na imagem. O acidente aconteceu há aproximadamente 40 minutos aqui na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, mais conhecida como Avenida Beira-Mar, aqui em Vitória. Neste momento nós vamos mostrar como está o trânsito. A Guarda Municipal aqui da capital está sinalizando aqui, né, auxiliando os motoristas que passam pela região. O trânsito aqui é intenso, mas a Guarda está aí trabalhando para sinalizar melhor o motorista que passa aqui neste momento. Volto com você, George, Bruna. Ô Kessia, interessante você trouxe uma informação aí que tem um poste envolvido nesse acidente, né? No início do jornal a gente mostrou que em Cariacica o motorista de um Fiat Uno bateu num poste, causou o maior transtorno de cedo. Também na rodovia do Contorno na Serra, um outro acidente com Fiat Uno batendo num poste e dessa vez um carro aí e também um motociclista envolvidos no acidente num poste. Você sabe informar qual foi essa relação? Alguém bateu primeiro do poste, depois atingiu o outro? Olha, nós não temos muita informação. A Guarda Municipal chegou aqui, as vítimas já tinham sido socorridas, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e ainda não sinalizou muita informação para a Guarda Municipal aqui da capital, não. No decorrer do jornal eu vou tentar apurar de forma melhor isso aqui, tentar esclarecer um pouco melhor a respeito desse acidente e descobrir também para que hospital essas vítimas foram encaminhadas, viu, George, Bruna? É um acidente feio, o carro ficou bem destruído. Obrigada aí pelas informações, tá, Kessia? Imagens ao vivo da Enseada do Suá, onde aconteceu esse acidente agora há pouco, há cerca de 30 minutos, envolvendo um carro, uma moto. A dinâmica a gente ainda não sabe, o trânsito está complicado por lá, no sentido Enseada do Suá, centro de Vitória. Qualquer novidade, a Kessia volta a falar com a gente. E cuidado com o poste, né? Que é o terceiro aí que envolve Verdade. Poste. Olha, as irregularidades na vacinação contra a Covid no estado chamaram a atenção do Tribunal de Contas. São 11 tipos de falhas. Um dos casos é de vacina da Janssen, sendo aplicada antes mesmo das doses chegarem ao país. Durante uma fiscalização, o Tribunal de Contas identificou 11 falhas diferentes nos registros das vacinas. Entre elas, o registro de 8.400 pessoas que foram vacinadas como idosas, mesmo tendo menos de 60 anos. Foram identificados, inclusive, casos de pessoas, de jovens, menos de 18 anos de idade que tomaram a vacina, que teriam tomado essa vacina. No sistema consta ainda prazos irregulares entre primeira e segunda dose. Cadastro de pessoas que tomaram a segunda dose sem ter a primeira dose registrada no sistema. Aplicação de vacinas diferentes na primeira e segunda dose. Um número 4 vezes maior de pessoas vacinadas em casas de repouso do que o total de residentes. E até registro de aplicação da vacina Janssen antes dela ter chegado ao estado. Foi um caso pontual que ocorreu em um município do interior do estado, em Colatina, em uma única unidade de saúde. Foram 70 casos, mas logo depois no sistema aparecem novos registros para essas mesmas pessoas com outras vacinas. Possivelmente pode ser um erro realmente na inserção do registro. Essa é a segunda etapa de fiscalização que o Tribunal de Contas faz em relação à campanha de vacinação contra a Covid-19. A primeira aconteceu em março deste ano e tinha como foco o armazenamento dos imunizantes. Na ocasião, alguns municípios chegaram a ser notificados e outros até multados. Ainda não se sabe se essas falhas foram só na hora de registrar os dados no sistema ou se de fato elas aconteceram, como por exemplo as pessoas que possam ter furado a fila.
O Tribunal de Contas tem uma lista com nomes de todas as pessoas que constam irregularidades e ainda vai analisar todos os casos individualmente. Nós temos a relação nominal dessas pessoas, desses indícios, e essa relação nominal vai ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para fins de providências nesse sentido. Enquanto alguns supostamente tentam burlar as leis, muita gente sofre para conseguir agendar a vacina. Um grupo de jovens criou um projeto voluntário que ajuda as pessoas na hora de agendar a imunização. As pessoas relatam ou alguma dificuldade de acesso, porque nem todas têm computador, por exemplo. Outras pessoas sequer têm acesso à internet. O grupo já conseguiu agendar quase 200 vacinas. Mesmo assim, ainda tem gente dos grupos de 50 anos ou mais que ainda não conseguiram agendar e nem tomar a primeira dose da vacina. A gente recebe mensagens de pessoas falando, olha, tenho 45 anos, tenho 50 anos e até hoje não consegui agendar minha primeira dose. Então, assim, a gente olha com muito carinho para isso. Elas querem se vacinar, elas querem ter acesso à imunização e não conseguem. A Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que esses são apontamentos de dados que estão em análise no relatório da Secretaria de Controle e Transparência. O resultado será divulgado em breve. Vamos aproveitar e atualizar a situação da vacinação aqui no estado. O vacinômetro mostra que até hoje 1.806.379 pessoas receberam a primeira dose, enquanto 697.161 foram imunizadas com a segunda dose. Nas últimas 24 horas, 13 pessoas perderam a vida aqui no estado, 912 casos foram registrados. O painel atualizado já está aí para vocês. Até hoje foram confirmadas 11.695 mortes pela Covid. 531.447 pessoas tiveram contato com o vírus desde o início da pandemia. E olha, uma notícia agora que nos enche de esperança, né? 53 cidades capixabas estão sem registrar mortes por Covid. E o Espírito Santo tem o menor número de internados por coronavírus em 7 meses. A repórter Vanessa Calmon traz mais detalhes dessas informações que nos enchem de esperança, né, Vanessa? Voltamos com você. Muito, Nossa Senhora Jorge, essas notícias nos enchem de esperança e nos fazem de fato acreditar que dias melhores estão por vir. Olá novamente para você, para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha em casa. Gente, esse é um resultado, felizmente, por conta do avanço da vacinação aqui no nosso estado. Quanto mais avança a vacinação, quanto mais gente imunizada aqui no Espírito Santo, diminui mesmo o número de internações. Uma vez que o principal objetivo da vacina é que se você tiver contato com a doença, se você for infectado pela Covid-19, você não evolua para casos mais graves, não precise de um tratamento em uma unidade de terapia intensiva. Então é justamente isso que vem acontecendo. Até ontem, nós tínhamos 406 pessoas internadas em unidades de terapias intensivas no Espírito Santo. Esse número, gente, é o menor em mais de 7 meses e é menos da metade do que foi registrado em abril desse ano, quando a gente teve o boom da segunda onda da Covid-19 aqui no nosso estado. Nós chegamos a ter 964 pessoas internadas. Então, nesse momento, até ontem, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, nós temos agora 406 pessoas internadas. E a expectativa, de acordo com o secretário Nésio Fernandes, é de que esse número baixe cada vez mais. Até o final do mês que vem, até o final de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde acredita que nós possamos ter aí cerca de 150 pessoas internadas em UTIs, ou seja, o menor número em toda essa pandemia aí que já vem para 1 ano e meio de pandemia. E isso é resultado do avanço da vacinação. Essa questão de nós diminuirmos o número de internações até 150 até o final aí do mês de agosto é justamente por conta da vacinação que acontece agora de pessoas acima de 30 anos, porque são justamente essas pessoas, mais de 72% dessas pessoas, população acima de 30 anos, que nesse momento está internada nas unidades de terapia intensiva. Então a gente conseguindo vacinar esse público aí acima de 30 anos, a gente consegue com certeza reduzir o número de internações nas UTIs. E aí, consequentemente, nós reduzimos também o quê? O número de mortes. O George abriu essa notícia falando que nós temos hoje 53 cidades do Espírito Santo sem registrar mortes
há uma semana, gente. Então, assim, são todas cidades do interior, cidades que estão adotando, né, as estratégias que são repassadas pelo governo, cidades um pouco menores que conseguem ter um número maior de pessoas vacinadas até o momento, e são cidades que já alcançam, né, um momento muito bom agora, graças a Deus, na pandemia, que é isso. É um momento aí de você ter uma semana sem registro de mortes nas cidades. A gente espera, então, que isso também seja registrado aí nas próximas semanas, nos próximos meses, em todas as cidades, em todos os 78 municípios do Espírito Santo, né, George e Bruna? É isso mesmo, Vanessa. Muito bom ver aqui, né, 48% de ocupação na enfermaria, 52% de ocupação na UTI. Lembrando que há alguns meses a gente dava notícias aqui de 90% de ocupação, Verdade, quase 100% de ocupação. Então isso realmente traz uma grande esperança para a gente. Ô, Vanessa, vamos aproveitar a sua presença ao vivo aqui. Vou pedir uma gentileza para você. A gente abriu o jornal hoje falando de uma operação da Polícia Civil, a Operação Acalento, que combate a violência contra as crianças e os adolescentes, isso em todo o país. Aqui no Espírito Santo, um empresário foi preso em Vitória. É um empresário de 38 anos. Relembra as informações para a gente sobre esse caso, Vanessa? Só se for agora, Bruno, olha só, essa operação Acalento, ela vem acontecendo há mais de um mês no Brasil inteiro. Foi um pedido do Ministério da Justiça para que as polícias civis de todos os estados do Brasil fizessem essas operações, né? Essa operação Acalento. Então, já tem mais de um mês que a polícia vem realizando diversos cumprimentos de mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. 6 pessoas, inclusive, foram presas. E hoje, que foi o dia D dessa operação Acalento aqui no nosso Espírito Santo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em relação a esse caso, o caso de um empresário de 38 anos que teria uma loja, inclusive, de autopeças aqui em Vitória. Dentro do apartamento desse empresário, né, a polícia conseguiu aí pegar computadores, pegar celulares que serão periciados, então, para a polícia ter provas em relação a ele. Mas o que acontecia? De acordo com a polícia, esse empresário ele é suspeito de aliciar menores. Ele contactava essas menores através de redes sociais, né, através da internet, oferecia uma quantia de R$ 1.200 para que essas menores mantivessem relações sexuais com ele durante o período de um mês. E elas ganhariam, inclusive, R$ 200 a mais por cada menina que elas indicassem para que também tivesse relações com esse empresário de 38 anos. Ainda de acordo com a polícia, esse empresário ele filmava essas ações que eram praticadas com as meninas e ele orientava as meninas que dissessem aos pais que elas estariam estagiando na empresa dele, para que os pais não desconfiassem de nada. Mas o que acabou acontecendo é que um dos pais percebeu que tinha alguma coisa de errado nessa relação entre a menina e o chefe dela, não, o suposto chefe dela. E aí o pai teve acesso ao celular da menina e foi ali que ele constatou que de fato algo de errado estava acontecendo. Nesse momento, que aconteceu em fevereiro desse ano, ele procurou a DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e aí na figura do Dr. Diego Bermon começaram as investigações acerca desse caso e hoje a polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão. A polícia inclusive acredita, gente, que mais pessoas estejam envolvidas nessa rede de aliciamento de menores, mas que esse empresário seria o cabeça, né? Seria quem estaria controlando ali toda essa rede. Nesse primeiro momento, ele não foi preso porque, de acordo com a polícia, ali naquele momento não teve uma situação de flagrante. Mas por isso que a polícia, então, com o cumprimento, né, desses mandados de busca e apreensão, pegou os celulares, pegou computadores e ali a polícia acredita que vai encontrar provas, sim, para então pedir a prisão desse empresário. Seriam cerca de 10 meninas que teriam sido vítimas desse empresário. Inclusive, o delegado salientou, né, falou que são adolescentes de periferia que têm idades entre 15 e 17 anos e que muitas delas, gente, nem tinham noção, nem sabiam que elas estavam sendo vítimas de um crime tão absurdo, né? Um crime tão grave que pode ter uma pena aí de até 10 anos de prisão. Então a gente continua acompanhando esse caso. Nós, hoje pela manhã, inclusive, nós flagramos o momento em que a polícia, né, foi até o apartamento desse homem de 38 anos, um apartamento que fica no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Nós flagramos esse momento em que a polícia chega no apartamento, faz ali toda a busca e apreensão, sai com os computadores, com os celulares. Então a gente continua acompanhando esse caso e outras informações a gente traz a qualquer momento para vocês. Bruna, George. Isso aí, Vanessa. Resta agora a polícia intensificar as investigações e quem estiver em casa e souber de alguma coisa, ligue também
para ajudar aí no trabalho da polícia. Isso aí. Ô, Vanessa, você falou que estava assim, só se for agora, né? Eu tenho que te fazer uma pergunta. Sextou para você hoje ou você vai esperar o sábado ainda? Não, hoje para mim sextou, Jorge. Graças a Deus não estou de plantão no final de semana. Agora para mim só segunda-feira. Inclusive um ótimo final de semana para todo mundo. Até segunda. Faz a pergunta para a Bruna. Olha. Faz a pergunta para a Bruna, por favor. Ah, Bruna, e para você, minha amiga? Como é que vai ser aí o final de semana? É um complô? Só porque eu vou trabalhar no fim de semana, vou estar aqui, minha amiga, no estúdio, representando bem, tá? Mas descansa, bom descanso pra você. A gente te vê de casa. Um grande beijo pra você, Bruna. Bom Valeu, plantão Vanessa. aí pra você, então. Beijo, amiga, obrigada. Ô, gente, vamos lá pra fora, de novo, voltar a falar com a repórter Kessia Neto. Ô, Kessia, como é que tá o trânsito por aí na Enseada do Suá? Você tinha mostrado pra gente esse acidente que aconteceu agora há pouco, né? Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Bruna, boa tarde, George. Pois é, o trânsito aqui está um pouco intenso, viu? Mas a Guarda Municipal aqui da capital continua sinalizando para que os motoristas sigam aí tranquilamente. O trânsito neste momento funciona em duas faixas, uma faixa foi interditada, viu? O carro continua aqui no local do acidente, aguardando para que seja retirada pelo guincho. E os motoristas que passarem aqui neste momento pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes vão encontrar um pouquinho de retenção. É preciso um pouquinho de paciência, viu? No mais, é isso aí, tá tudo tranquilo. Ô, Kessia, você conseguiu saber como é que foi esse acidente aí, para que esses motoristas atingissem um poste, atingiu o primeiro poste, depois atingiu o outro? George, ainda nós não temos informações a respeito de como que foi, né? Como que isso tudo aconteceu. Informações que eu obti aqui com a Guarda Municipal disseram, né, que essas vítimas elas ficaram sim bastante feridas, viu? Tanto o condutor da motocicleta quanto o condutor do veículo, e eles foram encaminhados para um hospital aqui da capital, mas que nós ainda não sabemos. A nossa produção está fazendo contato com as assessorias aí da Guarda Municipal e também da Polícia Militar para pegarmos mais informações a respeito deste acidente, viu? Ok, muito obrigado, Kessia, pelas informações. Valeu, Kessia. Ô, gente, a Justiça está atrás do deputado estadual Capitão Assunção. A juíza da 5ª Vara Criminal de Vitória expediu um mandado de intimação contra o deputado que não foi encontrado pela Justiça após a determinação de que ele apagasse uma postagem feita em uma rede social que foi considerada difamatória sobre o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. O parlamentar não foi encontrado pela Justiça em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Assunção foi condenado a apagar o vídeo publicado no Instagram em junho, onde faz ataques ao secretário estadual de Saúde. O vídeo é, na verdade, uma montagem. E agora a gente fala de mudanças na Polícia Federal aqui no Espírito Santo. Eugênio Ricas é o novo chefe da PF aqui no estado. O delegado Eugênio Ricas já foi secretário estadual de Transparência e secretário de Justiça no Espírito Santo. Ricas estava nos Estados Unidos, onde atuou por 3 anos como adido, uma espécie de representante diplomático da Polícia Federal nos Estados Unidos. E agora Eugênio Ricas está de volta ao Espírito Santo. A gente vai conhecer agora uma motorista de aplicativo que resolveu transformar o carro para atender só mulheres. E ela, Bruna, aproveitou para usar as corridas com as passageiras para conscientizar sobre uma doença grave que mata muitas mulheres. Vamos ver. Quem aí já ouviu a frase mulher no volante, perigo constante? Já caiu por terra. Não existe isso. Eu acho que não é uma verdade, não. Acho que nós somos muito mais prudentes do que os homens. As mulheres cada vez mais têm conquistado espaço em profissões que naturalmente eram ocupadas por homens. Dirigir é uma delas. A Nara está aí para provar que somos excepcionais ao volante. Eu sou 5 estrelas, nunca baixei minha pontuação, estou sempre agradando a todos. Nara é motorista de aplicativo há quase 1 ano. Já fez mais de 5.300 viagens. Começou na profissão depois que o marido ficou desempregado durante a pandemia. Decidimos fazer Uber. Aí compramos o carro,
financiado e nos cadastramos para fazer o Uber. Só que ele não se adaptou. E eu amei, porque eu amo dirigir. Então eu quis continuar. Hoje, a Nara dirige porque gosta mesmo, gosta muito. Roda de carro cerca de 12 horas por dia. Eu e meu cinegrafista Ronivaldo Nascimento pegamos uma carona com a Nara. Rodamos com ela por algumas ruas de Vitória. Tá curioso para saber o porquê da temática do carro todo rosa? Nara aproveita a profissão para conscientizar mulheres sobre uma causa muito importante. Quis fazer uma homenagem, né? O Outubro Rosa, né? Como é a minha causa, né? Eu tive câncer de mama e eu falo para as mulheres não deixar de fazer o exame, que hoje em dia não tem idade, né? Eu fazendo tratamento, eu vi que tem meninas novas fazendo tratamento de câncer e não é fácil. No carro dela tem tudo que uma mulher precisa. Aliás, ela só aceita corrida com mulheres, tá? Tem lixa de unha, espelho, álcool. Andar com ela é quase uma terapia. Elas falam que eu tô tão feliz de estar aqui dentro desse carro. Nossa, ganhei meu dia, até isso eu já ouvi. Não só das mulheres elogios, dos homens também. Quando eu passo com o carro assim, eles olham. Teve um que parou e bateu palmas para mim, porque conhecia a minha história, né? Além da Nara, outras tantas mulheres, gente, encaram essa profissão de motoristas de aplicativo todos os dias. A Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo notou um aumento de mais de 80% em relação ao número de mulheres que entraram para a profissão. A percepção que a gente tem na rua é muito maior. Nós já tivemos casos relatados de motoristas por aplicativo que eram donas de lojas, cabeleireiras, trabalhavam em supermercados e agora estão vindo trabalhar na rua conosco. São motoristas por aplicativo. E então, a MAPES vê isso com bons olhos. A gente gosta e é bom compartilhar as experiências, tanto masculinas quanto femininas, na rua. O caso da Nara, por exemplo, mulher aposentada que descobriu na profissão de motorista de aplicativo não só uma fonte de renda, mas uma alegria de viver, um sentido. Agora a gente vai deixar a Nara trabalhar um pouquinho, né? Já tomamos muito tempo dela. Ao final da matéria, ela ligou o aplicativo. Eu apoio as mulheres trabalharem de Uber, eu me sinto mais confortável por ser trans e entre outras coisas mais, porque eu acho que a mulher também tem um empoderamento muito feminino. E eu amei o carrinho rosa dela, achei que vai ser sucesso. Parabéns para a Nara, né? Ideias assim tem que se replicar. Olha só, essa semana o Tem1 mostrou que o preço do gás de cozinha fez disparar a venda de fogões a lenha. E uma amiga do TN já estava nessa moda. Olha aí o fogão da Rosilene queimando lenha e fazendo o almoço do dia. A Rosilene mora em Ataíde, Vila Velha, e mandou a foto pra gente. As panelas dela estão só na pressão. Pois é, amiga, não é só a panela que está na pressão não, né? O povo também está pressionado e se vira para economizar do jeito que dá. O gás de cozinha continua aí assustando todo mundo, mas a gente tem que ir, né? Comidinha feita, a moda antiga, e a Rosilene com o fogão a lenha com vista para a gente ver esse verde todo aí. Obrigado aí pela foto, agora é só falta convidar a gente para o almoço, né? É isso mesmo, eu ia falar isso agora, com uma vista dessa, um fogão desse, né? Já que a gente está falando de gás, tem notícia boa para os amigos do TN de Vitória, tá? Amanhã, moradores do Morro do Quadro, aqui na capital, vão poder comprar a botija de gás por menos da metade do preço. Essa é uma ação do Sindicato dos Petroleiros do Estado, que vai oferecer um desconto de R$50. Com o valor, as pessoas vão pagar R$40 para comprar o gás de cozinha. Mas atenção, não são todos os moradores que vão poder participar dessa ação não, viu? Os descontos serão concedidos diretamente às famílias mapeadas pelo Instituto Quadro de Esperança. A entrega vai ser lá na Igreja Católica Bom Pastor, que fica na Rua São João. É muito bom, né, falar Legal. Isso daqui, Bruna, que você disse que são as famílias mapeadas pelo Instituto Quadro de Esperança, né, já tem as pessoas certas, porque senão vai todo mundo querer comprar, né? Porque com preço mais de R$100, você me deu uma botija por R$40. Mas aí não pode aglomerar lá, né? Sim. Fica aí então a informação.
Ô, gente, no retorno do TN1, a gente vai mostrar um incêndio que teria acontecido em Vila Velha. Os moradores se uniram para resgatar um morador que estava dentro do imóvel. E na Dica do Chefe tem receita com recheio de solidariedade. O Júlio ensina pra gente como preparar um escondidinho no pote. É rapidinho, a gente já volta. 12h34, a nossa produção recebeu agora há pouco imagens de um incêndio que teria acontecido em Vila Velha, tá? Vídeos que foram feitos por populares mostram a fumaça que toma conta do primeiro andar de um imóvel localizado no bairro Araçás. De acordo com relatos, um morador estaria dentro desse apartamento no momento em que o fogo começou. Um desespero, né? Os vizinhos se juntaram aí para ajudar nesse resgate. As fotos mostram que uma escada foi colocada do lado de fora para que o morador pudesse sair do imóvel. A princípio, ninguém teria ficado ferido e residências vizinhas também não foram atingidas. 2 juízes foram afastados da função por suspeita de venda de sentenças no Espírito Santo. Os 2 ainda estão proibidos de se aproximar num raio de 500 metros do Fórum da Serra, onde atuam. A medida foi solicitada pelo Ministério Público para evitar que os juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutmann atrapalhem as investigações em que são alvo. A decisão do afastamento foi unânime entre os desembargadores do Tribunal de Justiça. As investigações apontam que Alexandre Farina interferiu em um processo julgado por Carlos Gutmann em 2017. A sentença seria em benefício de um empresário que, em troca, teria pagado um valor aos juízes. O ex-empresário, ou melhor, o ex-policial civil Hilário Frasson, também estaria envolvido no esquema, intermediando a negociação. O caso segue sob segredo de justiça. Sexta-feira, 16 de julho, veja os destaques do jornal A Tribuna. 53 cidades não têm mortes por Covid há uma semana. Na foto principal, começa a obra para ampliar a terceira ponte. Lei proíbe despejo até o fim do ano de quem não pagar aluguel. Governo vai reduzir FGTS de jovens e idosos para criar mais empregos. Caseira e cantor sertanejo são assassinados. Cronograma de mudanças do ensino médio é divulgado. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, novos sabores nas montanhas. Escolas de samba preparam festas e torcida de volta para apoiar o Fla na Libertadores. Para hoje, para o fim de semana também, sextou com tempo estável em todo o Espírito Santo, tá? Bora lá para fora? Vamos ver, ó, céu azul, quase nenhuma nuvem, sem previsão de chuva em todas as regiões do estado, somente lá no litoral sul. O vento deve soprar aí um pouquinho mais forte e inclusive com possibilidade de rajadas. E aqui na Grande Vitória, os termômetros já começaram a subir e a temperatura fica entre 16 e 31 graus. Previsão bem semelhante com a do fim de semana, né? Que também não deve registrar chuva em nenhuma região. Está falando de tempo, né? Me lembra almoço, né? Tempo tá de na comer. hora de almoçar daqui a pouquinho, mas no almoço ou também no jantar, tá? Um escondidinho sempre cai bem, Opa. né? Eu adoro. A receita de hoje, gente, é de um industriário que tem como hobby cozinhar. As comidas que ele faz são um sucesso entre a família e os amigos também. Pois é, também não é para menos, Bruna. Em todas as receitas, ele usa um ingrediente especial. Sabe o que é? Qual? Só love, só love. Vamos ver. A receita parece fácil e rápida. Para o escondidinho de frango, você vai precisar de peito de frango cozido e desfiado. Ele usou cerca de 400 gramas. Aipim, pode ser 1,5 kg a 2 kg. Uma xícara de leite de coco, meia cenoura ralada, salsa desidratada, uma cebola, 4 dentes de alho, molho de tomate, queijo ralado, pode ser mussarela ou requeijão, e meio copo de água, sal a gosto. Júlio começa amassando o aipim. Em seguida, misturou o leite de coco. Algumas pessoas substituem o leite de coco por manteiga e depois coloca a água. Sal a gosto. Reserve. Em uma frigideira, coloque um pouco de azeite para fritar o alho e a cebola. Acrescente o frango.
1 colher de café da salsa desidratada, a cenoura ralada e o sal. Misture. No pote, vamos montar o escondidinho de frango. Primeiro, o purê de aipim, depois uma camada do frango, mais uma camada do purê e o queijo ralado por cima. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e está pronto. Quem quiser pode montar o prato em um refratório de vidro. Aqui ele colocou o queijo mussarela. Leve ao forno para gratinar o queijo por uns 15 minutos. O forno já pré-aquecido. Júlio é industriário, mas tem o hobby de cozinhar. Ele, inclusive, criou uma página nas redes sociais dando dicas de receitas práticas. Ele também sugere dicas para quem está desempregado e pode garantir uma renda vendendo as delícias no pote. Logo que houve essa questão da pandemia, né, a ideia era de que tivesse algo que ocupasse as pessoas, né? Elas ficavam tensas em casa, algumas tinham depressão, sofriam de ansiedade, então a culinária, de fato, ela é uma espécie de terapia, né, para as pessoas. Então a ideia é de que se criasse pratos fáceis, gostosos e também mais em conta, né, para a pessoa fazer e que ela se ocupasse com isso, enquanto ela ficasse dentro de casa durante a quarentena. Com a pandemia, a dica vale para amenizar aquela ansiedade e ainda dar um up na economia. A sugestão do prato é justamente para você que quer ter uma renda extra, né? Ou que não está trabalhando e que precisa de algum tipo de renda. O objetivo é justamente esse, que aí os pratos auxiliam a pessoa a vender e ter um outro tipo de renda, né? Júlio começou a se identificar com a cozinha há 5 anos e durante a pandemia começou a criar pratos mais fáceis. E hoje ele é considerado chefe de casa, principalmente nos finais de semana, quando recebem amigos. E o escondidinho de frango está aprovado pela esposa e a filha do nosso chefe de hoje. Ai, adorei! Eu amo esses pratos que eles fazem, que ele faz super fácil, prático, rapidinho e dá pra matar a fome logo. Alessandra, e qual a nota que você dá aí pro maridão? Ai, 10. Ficou muito bom mesmo. E o segredo? Uma coisa que minha mãe sempre me disse, que a comida, para ela sair bem, né, para sair boa, aliás, ela tem que ser feita com amor. E ele faz com amor. Se você tem um dom, eu acredito que você precisa usá-lo para auxiliar as outras pessoas. Que seja cozinhar, né, que seja arte na área da música, ou escrever um livro, uma literatura, alguma coisa, isso também tem que produzir algo de bom na vida das pessoas. Então esse é o objetivo da culinária hoje, não somente o hobby. Gente, senti falta. Né? O quê? Eu senti falta da Manuela, que ela é gulosa, experimentando essa receita. Ela não é, comeu né? nem um pouquinho dessa salsa desidratada, né? Que tá colocando aí em cima. Tipo nem um orégano, um pouquinho. Né? É tipo um orégano. Pode botar os dois também, né? Quem gostar, pra ficar um gostinho de pizza. Agora, ela falou 1 colher de café. Você achou estranho também, né? Eu fiquei me perguntando o que seria 1 colher de café. A mesma colher da colher de sopa? Não, é uma colherinha pequenininha, aquela que usa no colher de chá, colher de café, é pouquinho. Por isso que ela falou. Mas não? Café de quem, gente? Café mesmo não tem colher pequena, não. Café não, de uma colher de café é uma colher pequena, que você vai misturar o açúcar no café, não? Fica aí Por isso que é pouquinho, gente. É isso mesmo. Fica aí a polêmica, então. Vamos ver se os amigos... café, ué. Vamos ver se os amigos do TN sabem matar essa charada, Mas sabe então. por quê? Senão seria colher de sopa. Pois é, aí por isso que eu estranhei. Exatamente. Vamos ver se alguém explica aqui pra gente o que é a colher de café. Mas muito legal essa atitude aí do nosso amigo, né? Isso de compartilhar conhecimento. Que além da receita do escondidinho, o Júlio tem várias outras na página dele, tá? @areceitadavida. Dá uma entrada lá para ver. Isso aí, você de casa também pode compartilhar uma receita aqui com a gente. É só entrar em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp, 99792-2530, 99792-2530. 12h43, hora de encerrar o TN1 desta sexta-feira. Beijo enorme pra vocês. Amanhã tô aqui, viu? Até amanhã. Mas eu não, tá, gente? Tô de folga. Beijo pra vocês, até segunda.